Vamos voltar com o semi-pelagianismo nessa aula. Você já viu a aula introdutória, você viu sobre Pelágio e Agostinho, agora o semi-pelagianismo. O grande teólogo dessa área é João Cassiano. Ele é porta-voz do semi-pelagianismo. Lembrando que eles não gostavam que eles fossem chamados por esse nome, semi-pelagianismo, semi-pelagianos. Mas apelido só pega quando a gente não gosta, né? E o porta-voz é João Cassiano, ele é do monastério de Massília. Ele foi relutante em investigar profundamente a questão que Agostinho coloca acerca da predestinação. A sua preocupação é salvaguardar a universalidade da graça de Deus e a responsabilidade moral e real do homem caído. Ele vai estudar isso. E aí, por que ele não gosta de ser chamado semi-pelagianos? Porque, para eles, o pelagianismo é uma heresia tão séria de chamá-lo de não cristão. Então eles não concordam em nada acerca da visão do pecado de Pelágio. Mas por que eles são chamados de semi-pelagianos? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. As preocupações de Cassiano. Primeiro, para ele as concepções de Agostinho são novas e representam um afastamento dos ensinos dos pais da igreja. Fala que Agostinho se distanciou demais dos pais da igreja. Segundo, ele vai dizer, as fortes concepções de Agostinho não são necessárias para refutar as heresias de Pelágio e fugir delas. Tudo que Agostinho fez ainda não é suficiente para combater o pelagianismo. Terceiro, ele vai dizer que, embora a graça de Deus seja necessária para a salvação, é o homem e não Deus quem deve desejar o que é bom. Então, o homem agora, na visão semi-pelagiana, o homem, ele consegue decidir o que é bom e o que não é. Vamos continuar. As preocupações de Cassiano. Quarto, Deus deseja salvar todas as pessoas e a propiciação da expiação de Cristo está disponível para todos. Ou seja, Deus quer salvar todo mundo. E a expiação de Cristo está disponível para todos. E aí ele vai dizer, a visão que logo na frente nós vamos ver de Armínio, vai dizer que está aí. Deus enviou o seu Filho para o mundo todo. Está disponível para todo mundo. Agora, e aí o homem, ele tem dentro de si a moral de escolher ou não. Quinta, a predestinação baseia-se na presciência de Deus. Logo lá na frente nós vamos ver a discussão acerca da presciência de Deus. Não há um número definido de pessoas a serem eleitas ou rejeitadas. Deus não sabe o número de pessoas que vão ser salvas, desde que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É o desejo de Deus salvar todos os homens, e Deus não sabe os números definidos das pessoas que vão ser salvas. Cassiano afirma a doutrina do pecado original, na qual o homem é decaído em Adão. Mesmo o livre-arbítrio de Adão foi infectado pela queda, pelo menos a um grau agora débil. Mas não quer dizer que o homem não tem em si um senso de bem moral. Claro que ela está deturpada, está débil, mas não está morta. Para o semi-pelagianismo isso, para João Cassiano é assim. Mas essa visão rejeita os ensinos de Pelágio, que o homem é totalmente bom em sua essência. Cassiano também afirma que a vontade não foi totalmente destruída e nem que o homem está moralmente impotente de forma completa. Aqui Cassiano rejeita o ponto de vista de Agostinho sobre a incapacidade moral da vontade em se inclinar para o bem ou para Deus. Ele vai dizer que dentro do ser humano ainda ele pode escolher entre o bom e o ruim, entre a salvação e a não salvação. O homem, em sua essência, ele tem ainda os relapsos do bem moral. Quando a graça de Deus toca no coração do homem, o homem ele tem a possibilidade moral de querer abrir o coração ou não, de aceitar o presente de Deus ou não. É isso que o semi-pelagianismo vai dizer. Por isso ele vai dizer que a graça é irresistível, a graça, para ser efetiva, a vontade humana deve cooperar com ela, a graça e a vontade humana trabalham juntos para a salvação, elas trabalham de mãos dadas
para que a pessoa possa ser salva. Para Agostinho, um homem, embora ainda capaz de fazer escolhas, é moralmente incapaz de se inclinar em direção do bem. Já para Cassiano, o ser humano, ele trabalha de mãos dadas com a graça de Deus. Então, há um trabalho em conjunto. Então, o que vai falar ali João Cassiano, Pelágio e Agostinho eles vão discutir o movimento inicial da salvação. Cassiano vai dizer que vem de dentro do pecador caído, a graça trabalha lá e o pecador caído, ele decide se quer, né? Pelágio vai dizer que é somente o homem caído, a graça não trabalha de mãos dadas, e Agostinho vai dizer que esse bom movimento começa com Deus, é tudo Deus, é Deus no início até o final para salvar o homem. Então, essa é a visão que vem do semi-pelagianismo. E aí entra Martinho Lutero, o reformador, e aí 1483, uma rápida biografia dele. Ele nasce na Alemanha, ele é ordenado em 1507, 1512 torna-se doutor em teologia, 1517 publica as 95 teses, 1520 a bula papal editada contra ele, 1521 ele é excomungado, 1525 casa com Catarina, 1525, eu falei igual o italiano, né? 1525 escreve do servo-arbítrio, 1527 escreve Castelo Forte, a primeira canção protestante. Interessante ter um Ministério Louvor que regravou essa canção, ficou muito boa, você pode caçar no YouTube aí, muito boa. 1534 ele publica a Bíblia em língua alemã e nesse ano ele morre na Alemanha. Ele morre na Alemanha no ano em que publica a tão sonhada Bíblia em língua alemã, a Bíblia para todos. Martinho Lutero ele vai falar acerca da presciência de Deus com Erasmo de Roterdã. Na verdade, Martinho Lutero escreveu muito sobre soteriologia, escreveu muito sobre a vontade humana, escreveu muito sobre a salvação de Deus. E ele vai discutir em sua época com Erasmo de Roterdã, que defende que Deus sabia de todas as possibilidades humanas. Vai dizer que Deus, na sua presciência, ele sabe de todas as possibilidades das ações humanas. Deus sabe de todas as possibilidades de sua vida. Lutero vai dizer que Deus sabe de todas as possibilidades e todas as decisões finais. Lutero vai dizer, Deus deseja o que ele antevê e antevê tudo o que deseja. É como a ilustração de um cego atravessando a rua. Né? Quando você está olhando para o cego atravessando a rua, você sabe de todas as possibilidades. O cego pode atravessar e chegar do outro lado. O cego pode atravessar e um carro o atropelar. Ou o cego pode tentar atravessar e no meio do caminho voltar para trás. Você conhece todas as possibilidades. Martinho Lutero vai dizer que Deus não conhece apenas todas as possibilidades. Deus conhece o final. Deus sabe se o cego vai chegar do outro lado da rua. Deus sabe se o cego vai ser atropelado. E Deus sabe se o cego vai voltar para trás. Deus não apenas sabe de todas as possibilidades. Deus sabe do final. Deus conhece as decisões finais de todos os seres humanos. Então, Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã, eles vão discutir acerca do assunto. Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã vai discutir muito sobre o assunto da presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe se o cego vai atravessar, se ele vai ficar no meio do caminho, se ele vai voltar para trás. Então, Martinho Lutero vai escrever muito acerca do assunto.